Vamos começar a aula, então? Sim. Vocês veem minha tela? Sim. Sim. Tá bom. Eu vou, então, explicando. Lembrando que, a qualquer momento, vocês podem me interromper para fazer perguntas, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre a crise de 29, tá? É uma crise importantíssima na história e ela afetou o mundo todo, e principalmente a economia. Eu até falo, né, mais aula de economia do que aula de história, na verdade, né? Então, como é que aconteceu a crise de 29? Ela ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque muitos países adotaram um sistema político chamado liberalismo. Isso eu falo, é mais aula de economia do que de história, né? O liberalismo, ele foi... Oi? Alguma pergunta? Não? Pedi pro pessoal... Oi? Giovana falou pra você adicionar ela, que ela saiu sem querer. Ela desligou a net sem querer. Tá. Deixa eu adicionar aqui a Giovana. Vou pedir para vocês deixarem o áudio desligado e ligar o áudio só para falar comigo, a hora que tiver pergunta, a hora que precisar falar alguma coisa, adicionar alguém, tá bom? Tá bom. Tá? Já Deixa deixei. desligado. Isso, deixa desligado e aí quando precisar fazer qualquer pergunta, vocês ativam e me chamam, tá? Tô colocando a Giovana de volta. Aí. Giovana voltou. Beleza. Dia para desligar o microfone, a senhora falou, e para ligar quando for fazer alguma pergunta. Tá. Tá? E aí não dá interferência pro pessoal ouvir. Mas aí, qualquer momento, vocês podem ligar o microfone, tá liberado, e fazer pergunta, tá bom? Tá, então, a Primeira Guerra Mundial acabou e muitos países adotaram um sistema político-econômico chamado liberalismo, tá? Esse sistema, ele foi defendido pelo economista Adam Smith. Assim, na história da economia, é o primeiro economista que existe, assim, registro e que eles consideram um economista. É o primeiro. Inclusive, a gente fala que é o pai da economia moderna, tá? E ele veio com essa ideia do liberalismo. O que é essa ideia do liberalismo? Da livre concorrência, do livre mercado. Então, ele acreditava que o mercado se autorregula, tá? Então, agora o preço do tomate está barato, depois ele aumenta, depois abaixa de novo, porque o mercado se autorregula, tá? Ele sozinho consegue, né, fazer todo esse processo. Não precisa ter intervenção do mercado, do Estado no mercado, né, na economia. Então, o liberalismo é a defesa da não intervenção do Estado na economia. Quando a gente fala Estado com E maiúsculo, é o governo. Então, para quem acredita no liberalismo, tá, acredita que o Estado não deve interferir na economia. Tá? Então, o Estado é governo, é política, economia, é sistema financeiro, que não deve interferir. Essa foi a ideia de muitos países quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Tá? Lembrando que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, um país que sai como destaque, como potência, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos saiu liberalista, tá? Saiu com essa ideia, tá? Defendendo isso. Então, o liberalismo econômico, ele defende a liberdade econômica, né? O governo não deve interferir na economia. A teoria do livre mercado. O mercado se autorregula. Conhecido também como a teoria da mão invisível, como se existisse uma mão que regulasse a economia, tá? Que é a lei da oferta e procura. Se tem muito produto e pouca procura, o preço cai. Se tem pouco produto e muita procura, o preço aumenta, tá? E também é chamado de laissez-faire, do francês, né? Deixar fazer, sem interferência, tá? Mão invisível, laissez-faire, tá? Tem esses nomes. Parece um pouco estranho, mas vai fazer sentido para vocês, tá? Conforme a aula for andando. Então, o Adam Smith, o economista britânico, acreditava que o mercado se autorregula. Muitos países adotaram essa medida, acreditando que era assim que funcionava, tá? E ela foi defendida, essa teoria, até a crise de 29, tá? A crise de 29 tem vários nomes. É chamada também de Grande Depressão de 29, é conhecida como quebra da Bolsa em Nova York, e também conhecida como crise da superprodução, tá? Então, são vários nomes para a mesma coisa. O povo adora vários nomes para a mesma coisa, aí confunde a gente. É a crise de 29, tá?
O modelo econômico defende que os estados devem garantir apenas condições adequadas, como direito à propriedade. Só isso. O estado tem que garantir o direito à propriedade. O resto se desenvolve de forma natural. Essa era a ideia, tá? Que não deu certo, tá bom? E a versão completa da frase laissez-faire, né? É laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Le monde va de l'humain. Então, você vai deixar a coisa acontecer, deixa passar, que o mundo vai por si mesmo, tá? Da expressão francesa que vem a questão da mão invisível. E eles acreditavam nisso. Só que tem um cara que vai falar, gente, isso não tá certo. Isso não vai dar certo. Isso vai gerar crise. Tá? Um outro economista, a gente vai ver hoje na aula. Tá? Ele conseguiu prever a crise de 29. Então, os antecedentes da crise de 29. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa envolvida na guerra não é capaz de produzir os alimentos, as roupas e as armas. Então, comprava tudo dos Estados Unidos. A Europa em guerra, né, como o seu país está em guerra, você não consegue manter as fábricas funcionando. E as poucas fábricas que estão funcionando na Europa, nessa época da guerra, vão fabricar armas, que é preciso combater o inimigo. Então, mantimentos, roupas e mais armas, mais munições, vêm dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está fora da guerra, então ele consegue produzir para vender. Dessa forma, os Estados Unidos se torna uma grande potência, exportando diversos produtos para a Europa. É conhecida como Roaring Twenties, que são, assim, os melhores 20 anos. Tá? Então, a década de 20 nos Estados Unidos, ela foi sensacional, até chegar a 29. Tá? Então, acaba a guerra em 1918, comecinho de 1919 acaba a guerra, é feita a Tratado de Versalhes, e aí, então, os Estados Unidos vende muito produto para a Europa, muito produto. Então, são os melhores 20 anos, tá? Isso tem esse nominho aqui de Roaring Twenties. Com o final da guerra, os países europeus estão arrasados, destruídos, e precisam se reconstruir. Para se reconstruir, para reerguer hospital, escola, fábrica, tudo, precisa de dinheiro. Quem tem dinheiro nessa época? Acabou a guerra. Quem tem dinheiro? Não está falido. Quem tem dinheiro é os Estados Unidos. Estava fora da guerra, estava produzindo, estava vendendo, é o quem tem, né, tinha dinheiro. Tá? Então, os Estados Unidos empresta dinheiro para a Europa. E a sua economia liberal continua desenvolvendo, continua produzindo, muito, e exportando, produzindo e exportando, tá? Começa a década de 20. Os Estados Unidos está ótimo, tá? Produz já geladeira, produz fogão, começa a produzir televisão, torradeira, o que vocês imaginarem, tá? Nessa época, década de 20, já existem essas coisas, tá? E Coca-Cola também já surge e tal. Então, surge o conceito que a gente fala de American Way of Life, tá? É o jeito americano de viver, tá? American Way of Life, jeito americano de viver. Em inglês a gente inverte o adjetivo com o substantivo, né? Então, é muito famoso esse termo. E o que é esse American Way of Life? O que é esse jeito americano de viver? Consumismo. Galera, vamos comprar, vamos adquirir bens de consumo duráveis, vamos comprar. E aí, as propagandas eram veiculadas dessa forma aqui, ó, como vocês estão vendo na imagem. Né? Uma família feliz, cheio de produtos, tá? E comprando, consumindo, tá? Só que é o seguinte, os produtos que eu compro nesta época, então, se você comprava um produto da década de 20, eram produtos que duravam muito tempo. Por isso que é bens de consumo duráveis, tá? Porque durava muito tempo. Essa geladeira aqui que está estampada na tela de vocês, essa geladeira durava anos, tá? Eu acho, inclusive, que vocês já viram uma geladeira dessa. Eu acho que alguma avó de vocês tem aquela geladeira azul ou vermelha, que quando você vai abrir dá choque. Essa geladeira, ela durava mais de 50 anos, tá? Os fogões dessa época, a torradeira, ventilador, tudo que você comprava nessa época durava muito tempo. Hoje em dia, não. Tá? Hoje em dia, você compra uma geladeira, ela dura no máximo 5 anos. Você compra um micro-ondas, são de 4, no máximo 5 anos. Um celular, quanto tempo dura um celular, gente? A gente tem que trocar todo ano porque atualiza. Mas ele mesmo vai durar quanto tempo na sua mão, né? Então, hoje os produtos não duram tanto mais. Não duram tanto quanto duravam antigamente, né? Então, quando os estadunidenses compraram nessa American Way of Life, nesse ritmo, né, dos anos 20 de consumir, eles compraram um monte de produto, ficando dentro de casa. E aí, você vai comprar de novo? Você não vai comprar de novo, porque dura muito esses produtos. Então teve esse boom, essa venda, né, essa coisa do consumo, e todo mundo comprou. E a Europa comprando também, porque ela não tinha ainda se refeito, né, não tinha se reerguido ainda. Então, os Estados Unidos vendeu muito. Só
que aí chegou uma hora que não tinha mais consumidor. É aí que vem a crise de 29, né? A crise da superprodução. Eu tenho fábricas com um estoque lotado de produtos encaixotados, prontos, e eu não tenho para quem vender. Tá? O americano já comprou, né? O estadunidense ali já comprou, não vai comprar de novo. A Europa para de comprar porque ela se reergueu. E aí então não tem para quem vender. É aí que vem a crise. Tá? Até aqui alguma dúvida, algum problema? Alguma pergunta? Não. Não? Tranquilo? Não, senhora. Tranquilo. Tá. Não. Então eu tenho... Oi? Não? Eu tenho então a crise da superprodução. As fábricas com estoques lotados e não tinha para quem vender. Nem para consumidores nos Estados Unidos e nem para consumidores fora, tá, da Europa. Aqui, na década de 20, tem os primeiros carros sendo feitos. Aqueles carros da Ford. Aqueles carros, já viram, enfim, aqueles carros que tem que dar corda assim na frente, tem que girar manivela para conseguir pegar, né? Esses carros já estão sendo fabricados pela Ford nos Estados Unidos, tá? E ele faz um preço bem bacana, que é para todo mundo ter carro. Então, nossa, vende bastante da década de 20. Vende de tudo. Então, com a Europa reconstruída, eles param de importar dos Estados Unidos. E sem consumidores, sem nada, vem a crise, tá? Então, imaginem vocês, donos de uma fábrica. Você está com produtos prontos, estocados, embalados, tudo pronto para vender. Não tem para quem você vender. Você vai continuar produzindo? Não, você para. A fábrica para uma semana, 2 semanas. Você vê que ninguém vai comprar, ninguém vai retomar. O que você faz? Tem que demitir as pessoas, porque como é que você vai sustentar uma fábrica que está parada? Como é que você vai bancar o salário de tanta gente? Você demite. E você abre falência. Tá? É assim que funciona. Então, essa quebra dos Estados Unidos gera um desemprego que chega a 27% da população. Tá? Isso é uma estimativa. A gente acha que chegou a bem mais do que isso. Tá? Então, aqui, eu até peguei aqui o gráfico do professor Centro de Mídias, tá? Para explicar para vocês. Achei bem legal esse gráfico dele. Então, em 1920, tá, os Estados Unidos tinha muita indústria. E a Europa pouca, porque ela estava na guerra. Né? Acabou de sair da guerra, na verdade, aqui. Em 1920 acabou de sair da guerra. Ela está destruída, ela não tem indústria. Então, ela compra. Compra de quem tem, compra dos Estados Unidos. Passa-se alguns anos, a Europa já está melhor. Então, ela para de comprar. Tá? E quando chega... Ele não continua aqui a tabela, né? Que se ele continuasse aqui em 1929... Tá? Estariam equiparadas as duas colunas e a Europa, então, para de comprar dos Estados Unidos. Né? Ele leva, então, à crise. Só que os Estados Unidos não percebeu isso, que o momento iam parar de comprar dele. Ele nem imaginou isso. Um economista percebeu, tentou avisar, mas ninguém deu ouvidos a ele. Tá? Então, os Estados Unidos continuam produzindo enlouquecidamente e quebra. Tá? As importações caem 70%, que eram da Europa, né? As exportações 50%, empréstimos nacionais também caíram 90%, a produção industrial caiu pelo menos 1/3, e o salário médio da indústria caiu 50%. As indústrias que continuaram produzindo, reduziu a jornada de trabalho, reduziu o salário também. E a falência de milhares de empresas e bancos. Tá? Então, nesse período, tá, coisa assim de 1 ano, 4 mil bancos fecharam, 85 mil empresas foram à falência, e 12 milhões de pessoas perderam seus empregos. Tá? Isso, assim, em pouquíssimo tempo. Nossa, o Everson apareceu agora. Como é que entra na live? Pelo aplicativo. Ajudar durante a aula, né? As pessoas programando antes, a gente ajuda. Tá? Então, nós temos aqui como que foi o crack da Bolsa de Nova York. Crack é quebra, tá? E a venda maciça de ações, as ações de empresas americanas quebram, né? Porque vai à falência. Os bancos fecham, investidores ficam arruinados sem crédito. A indústria tem a queda na produção, eles param, né? Que estão com os estoques cheios e sem consumidor. E o comércio não vende, porque como as pessoas não têm dinheiro, ninguém compra. E aí vem o desemprego em massa. Aqui é o jornal da época, tá? Wall Street, em Panic, né? Então, a Wall Street é o quê? Onde está a Bolsa de Nova York, tá? Com as quebras. Então, está em pânico com as quebras, tá? Que é a quebra da Bolsa de Nova York. Né? Então, aqui a gente tem o jornal da época. Aqui é a fila da ração do pão em Nova York, tá? Do racionamento.
Ração no sentido de racionamento, da divisão. Essa fila ficou famosa que nesse dia aqui marcou 4 quilômetros de pessoas na fila para pegar pão. As pessoas não tinham o que comer, as pessoas não tinham dinheiro para comprar nada, tá? Então elas entraram na fila do governo para racionamento do pão, uma fila de 4 quilômetros, tá? Então essa grande depressão, essa crise 29, ela é considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século 20, tá? Entrou para a história. Por quê? O presidente que entrou na época, que estava na época, né, como presidente, Hoover, ele era liberalista. Ele acreditava que o governo não tinha que interferir na economia. Então, o que ele fez para sair da crise? Nada. Fez nada. Por quê? O mercado na economia se autorregula. Uma hora isso vai melhorar. E ele não fez nada. Tá? Ele deixou quieto. O governo não tem que interferir, porque, né, o mercado se autorregula. Agora tá ruim, daqui a pouco fica bom. E foi assim o governo dele inteiro. Tá? As pessoas passando fome. Né? As pessoas na miséria. Então, entre 29 e 32, que é o governo do Hoover, né, os Estados Unidos da América conheceram a realidade das favelas, chamadas de Hooverville, uma homenagem ao presidente da época, Herbert Hoover, porque ele não fez nada. Então, o nome essa favela surgiu por conta da falta de eficiência do governo, da falta, né, de tomar uma atitude, tomar uma frente e resolver o problema. Tá? Muitas famílias tiveram que abandonar seus lares e largaram suas casas, terra natal, e migravam para estados mais prósperos, tá? Mas eles não encontravam emprego, não encontravam o que comer. Muitas famílias, né, foram para a estrada. Tem um filme dessa época que retrata muito a crise de 29, chama As Rosas... não é Rosa, é Vinhas da Ira, que chama o filme, e retrata isso. Vocês não vão gostar de ver o filme, é um filme bem chato no sentido, né, juventude de vocês, mas retrata bem essa questão da crise, mostra as pessoas fugindo para tentar empregos melhores, tá? E a situação, a forma que eles passavam, às vezes trabalhava numa fazenda para conseguir centavos naquele dia, só para ter o que comer, tá? Mostra bem isso. Vinhas da Ira chama o filme. Essa imagem aqui é uma imagem emblemática. Se você colocar crise de 29 no Google, clicar em imagens, vai aparecer essa família, tá? Ela ficou uma família assim, né, ícone da crise de 29. É uma mãe com seus filhos num campo de imigrantes, tá? Então, caiu já em vestibular, caiu no Enem essa foto, tá? E se colocar no Google, uma das primeiras fotos que aparece sobre a crise de 29, tá? E o Brasil sofreu com a crise de 29? Sim, mas nem tanto, tá? Sofreu um pouco. O Brasil era o maior exportador de café, tá, que existia na época, e vendia muito café para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram em crise, quando você está em crise, você corta na sua casa o que é supérfluo. E o café é uma coisa que é supérflua, tá? Então você corta isso. E aí, então, caiu a exportação de café. E aí o governo, para não deixar os cafeicultores sentir a crise, né, terem prejuízo, o governo que compra esse café, os cafeicultores, e queima. Tá? Comprando café, os cafeicultores não têm prejuízo. E aí, sentindo a crise do café, esses cafeicultores mudaram o investimento deles, começaram a investir no setor industrial. E só assim começa a surgir as primeiras indústrias no Brasil. Quer dizer, depois de uma crise mundial, o Brasil virar um país, né, industrial. Então, em 1929, 1930, né, vai surgir aí as primeiras indústrias no Brasil, que são ali no Brás, em São Paulo. São indústrias têxtil, de tecido. Tá? Participação especial na nossa live, o Carro do Ovo. E então vai surgir os Matarazzo, em São Paulo, com as indústrias de tecido, tá? A partir da década de 30. Alguma pergunta aqui, povo? Vocês estão vivos ainda? Não, Sora. Por enquanto, não, Sora. Tá de boa? Tá dando para entender? Tá fazendo sentido para vocês? Sim. Sim. Mais uma coisa, não é uma pergunta, mas é uma revolta. Sim, o governo comprou toneladas de café, além de distribuir para o povo, foi lá e queimou. Não tinha como distribuir, porque era muito café, eram toneladas de café, entendeu? O povo brasileiro comprava café e usava no dia a dia, mas era muito café, não dava para você consumir. Se não queimasse, ia estragar, entendeu?
Dessa pra mim tava tudo. Oi? Nada. Falei. Os aleatórios. Então eles queimaram para não apodrecer, para não estragar. Queimou, mas é só para comprar do caipicultor para ele não ficar no prejuízo, tá? Porque se ele fica no prejuízo, ele não vai ter como investir em outras coisas. Foi nesse sentido, tá? Mais alguma pergunta? Não, senhora. Tá. Qualquer coisa vocês param e perguntam, tá? Agora sim, surgiu o nome do cara que eu queria, o Keynes. Esse cara, gente, esse é o cara, tá? Ele é um economista britânico e ele previu a crise, tá? Ele alertou, mas não acreditaram nele, tá? O Keynes falou, gente, não produz nesse ritmo, não. Vai chegar uma hora que não vai ter consumidor, vai ter uma crise de superprodução. E o cara falou, imagina, não tem como, tá? Não tem como não ficar, né? Não tem como ficar sem consumidor no mundo. Ele falou, olha que tem. E aí não acreditaram. O Ford, que é o cara que faz os carros da Ford, né? O cara que inventou o Fordismo, e o economista Keynes, eles alertaram sobre a possível crise, mas a galera não acreditou, tá? E apesar da situação econômica dos Estados Unidos, o presidente da época, o Herbert Hoover, não fez nada para sair da crise. Era defensor do liberalismo e acreditava que em algum momento o mercado ia se autorregular, tá? E ele achava que ia se recuperar de alguma forma. E além disso, além de não ajudar, ele não aumentou os impostos da população, tá? Ele acreditava que isso ajudaria a proteger os produtos americanos. Vou aumentar imposto que protege os produtos americanos, não sei o quê, e vou ajudar. Quer dizer, afundou mais ainda o povo, né? É igual agora, ontem eu vi no jornal que vai aumentar a conta de luz. A gente está num recesso, né, numa pandemia, e vai aumentar a conta de luz. Não faz sentido, né? Quando você está em crise, você não aumenta o preço das coisas, tem que reduzir, né? E ele aumentou os impostos, então gerou uma certa revolta, tá? Então, esse é o nome do presidente que vocês têm que guardar, tá? Porque não presta para nada, tá? Virou piada. Hoover. Agora eu vou falar desse economista brilhante que é o Keynes, tá? John Maynard Keynes. Ele é um economista britânico que trabalhou no Tesouro Nacional. E esse cara estava presente no Tratado de Versalhes. Olha só, galera. Que louco. Não falei dele antes para não confundir vocês. Mas ele estava, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ele estava lá no tratado. Tá? Ele foi lá para a França. Só que ele se retirou porque ele não concordava com os itens que estavam lá. Um dos itens, se vocês lembram da última aula, era uma indenização que a Alemanha tinha que pagar aos países vencedores, de 33 bilhões. Tá? Lembram disso? Era um preço absurdo para a época. E o Keynes falou, gente, vocês vão quebrar a Europa se fizer isso. No máximo, ele falou, no máximo, esse acordo, essa indenização tem que ser de 2 milhões. Vocês querem 33 bilhões. Isso vai quebrar a Europa, não vai quebrar a Alemanha só. Quebrou a Alemanha, de fato. Mas ele falou, isso vai gerar uma crise europeia se vocês fizerem isso. Entre outros tratados, outros acordos ali do tratado que ele achava injusto, sabe? Ele falou, gente, não tem que ter retaliação à guerra. Sabe, todo mundo sai perdendo. Os vencedores também saem perdendo. Porque quantas pessoas morreram, né? O quanto também foi bombardeado, o quanto também está derrotado, né? Até mesmo o vencedor. Ele não gostou do acordo, ele foi para lá para ver o acordo, ele vai convidado, né, pela Inglaterra. Ele não acha nada elegante o que fizeram, não concorda e ele cai fora, para não ter o nome dele ali envolvido. E ele vai embora. Tá? E ele tinha razão, não precisava fazer tudo aquilo que fizeram com a Alemanha. Né? É um cara assim, pensa uma pessoa com razão, Keynes. Tá? Esse cara vai influenciar muita coisa, não só na crise de 29, vai influenciar muita coisa depois. Tá? Por que ele é tão famoso? Porque ele conseguiu prever a crise de 29. Tá? Até então, você não tinha ninguém nesse nível, que sabia tanto de matemática, que conseguia olhar para a economia e conseguia prever as coisas. Inclusive, por causa do Keynes, até hoje, tá? Você considera um bom economista, o cara consegue prever o futuro. Seja uma coisinha pequena na economia, seja uma coisinha simples. Se ele conseguiu prever, ele é um bom economista. Agora, se o cara errar, nossa, esquece. Tá? A vida dele vai ficar, assim, largada nas traças. Um bom economista tem que saber prever o futuro, tá? Por causa do Keynes.
Então, assim, ele conseguiu prever a crise, não a data da crise, mas que ia acontecer uma crise de superprodução na velocidade que a gente estava produzindo e vendendo as coisas, tá? Ele percebeu que não era para sempre que ia vender tudo aquilo, tá? E essa teoria dele, política econômica, ainda é usada até hoje por muitos países, tá? Qual é a teoria dele? O neoliberalismo, tá? Tem o liberalismo, que é a não intervenção do governo na economia. Agora tem o neoliberalismo. Neo é novo, né, do latim, neo, novo. Novo liberalismo, que é o quê? O Estado deve intervir na economia quando for necessário. E foi isso que o presidente fez, tá? Então, o presidente eleito dos Estados Unidos, o que entrou depois daquele Hoover, é o que ele vai fazer isso, ele vai adotar a teoria do Keynes. Tá? Já que ele é tão bom assim, já que o cara previu as coisas, como é que conserta? E o Keynes fala, eu sei como sair de uma crise. Tá? Eu sei como sair de uma crise. Como é que sai de uma crise? Invista em obras públicas. Tá? Por quê? O Keynes achava que para alcançar a felicidade econômica, o país deve focar na garantia de empregos. Ele acha que um país tem que focar nisso. E tem que fazer todos os meios possíveis e imagináveis para garantir os empregos. Tá? Professor, isso não faz sentido para mim. A gente está em crise, a gente está quebrado, a gente tem que investir em obra pública. Isso não faz sentido. Olha só a ideia do Keynes. Se você cria obra pública, você gera emprego, direto ou indireto. Se você gera emprego, essa galera ganha salário, ganha dinheiros. Se você tem dinheiros, você consome. Tudo o que você consome tem imposto. Que volta para quem esse imposto? O governo, que investe em obras públicas, que gera emprego, que vai pagar salário, que vai gerar consumo, que vai gerar imposto. Isso aqui é o ciclo da economia. É simples, é básico e funciona. Tá? Vocês conseguem perceber isso aqui? Vocês conseguem entender isso daqui? Faz sentido para vocês? Sim. Simples? Simples não é, né? Isso. Faz sentido, sim. Dá pra explicar. Mas se é tão simples, por que a gente tem tanto problema econômico, não só no Brasil, mas em outros países? Porque as pessoas, porque os governos, eles não fazem obras públicas. O que acontece, a gente tem muitas empresas que são privadas. Entendeu? Aqui no Brasil, qual é o problema? Que a gente tem obra pública no Brasil. Qual é o problema? Desvio, corrupção. O Brasil é um caso à parte, tá? Mas se eu pego países hoje que levam em consideração as obras públicas e também, depois vocês vão conhecer o outro lado do Keynes, a outra, sim, são duas teorias, né? O do emprego, depois tem o outro do bem-estar. Então, se você segue as duas, o país vai bem, tá? As duas teorias do Keynes. A primeira é essa, né? Então, você conseguir gerar emprego, isso é importante, tá? Mas aqui vocês conseguem entender que faz sentido? Se a gente tem emprego, a gente consome. Se a gente consome, paga imposto volta para o governo. E aqui o governo ele pode investir em obra pública, o governo pode investir em saúde, pode investir em educação, por quê? Porque ele recebeu imposto. Essa é a ideia, tá? O governo investe nas coisas, né? E a gente paga imposto para isso. Tá? Mas assim, numa crise, para você sair da crise, para você dar um tapa inicial, nossa, para sair da crise, a primeira coisa que você tem que fazer, o dinheiro que você tiver em caixa é aplicar em obra pública, tá? Para fazer a economia girar. Tá? Quanto mais consome, mais imposto. Quanto mais imposto, mais dinheiro o governo tem para investir em educação, investir em saúde, em transporte, no que precisar. Tá bom? Sim. Tá bom. Beleza. E aí, então, é eleito um novo presidente, tá? Presidente Franklin Roosevelt, já devem ter ouvido falar dele. Do Hoover, ninguém escuta falar, mas do Roosevelt, todo mundo escuta falar, tá? Ele é eleito presidente dos Estados Unidos no meio da crise, e ele já tem uma cabeça um pouco diferente, tá? Ele olha a situação, pega a ideia do Keynes e fala, eu vou pôr em prática. Tá? Então, ele é um neoliberalista, tá? Então, neo de novo. Ele vai intervir na economia, sim, e vai entrar com unhas e dentes na economia, tá? Ele, enquanto governo, consegue fazer isso, tá? E ele cria, então, um plano chamado New Deal. New Deal, do inglês para o português, é o novo acordo, tá? Esse New Deal tinha 4 áreas, né, que ele trabalhava, mas, assim, vou pegar aqui a agricultura, a indústria e a área social, tá?
Primeira coisa que ele pensa é fazer empréstimo para os fazendeiros, para que eles pudessem pagar as dívidas e recomeçar a produção. Tá? Gente, fazendeiros é parte importante, não parece, mas é parte importante, que nem como eu falei no Brasil, aqui no Brasil, o caso do café, né? O Brasil compra o café do cafeicultor para ele não ter prejuízo, porque é importante que ele invista que ele é a base, né? O fazendeiro é a base, então é importante que os fazendeiros retomem a produção. Daí, segundo ponto, controlar a produção. Tá? Então, assim, eu não posso produzir demais. A gente já viu que produzir demais dá errado, dá ruim. Então, vamos produzir? Vamos retomar a produção? Vamos, mas com calma. Tá? A gente não pode produzir, né, demais quando tem para quem vender. O que ele faz também? Fixar o preço das coisas. Tá? Então, alimentos, carvão, petróleo, ele fixa preço e deixa o preço, né, congelado por um tempo. Para a gente não ter alteração de preço, não saber se vai conseguir comprar amanhã ou não, saber se vai ter comida ou não, congela-se os preços, tá? E o que ele faz? Todo o dinheiro que os Estados Unidos têm, ele vai fazer obras públicas, assim, de números gigantescos. Eu tenho os números mais para frente, outro slide, para vocês terem uma noção do que o cara pensou. Ele pensou, assim, pensou grande, tá? Ele consegue criar milhões de empregos, tá? O que ele faz também? Ele aumenta o salário dos empregados. Diferente agora do Brasil, que está diminuindo o salário, né? A gente está com o auxílio emergencial aí, R$600. O auxílio emergencial devia ser pelo menos de um salário mínimo, tá? Ah, professora, não tem como pagar. Gente, todo esse dinheiro volta para o governo em consumo. Tudo que a gente consome tem imposto, né? O dinheiro volta. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tem na mão, mais ela vai gastar. A gente é assim. A gente é consumista, né? Se eu tenho R$10, vou gastar R$10. Se eu tiver R$50, vou gastar R$50. Por quê? Porque a gente é assim, né? Então, ele aumenta o salário dos empregados. E aí ele cria aqui algumas coisas que não existiam até então nos Estados Unidos, que é um salário, né, salário de desemprego. Ele vai estipular a jornada de trabalho de 8 horas, a galera trabalhava bem mais antes, vai legalizar os sindicatos, que é quem reivindica os direitos dos trabalhadores, vai proibir o trabalho infantil e vai criar a previdência social para a galera poder se aposentar um dia. Essas coisas não existiam nos Estados Unidos antes. Ah, que louco, tá? Isso tudo aqui são direitos sociais, são direitos trabalhistas e são direitos sociais que ele garante para os trabalhadores. Isso é sensacional, tá? Quem que faz isso no Brasil? Alguém lembra? Vargas. Isso! O Vargas, gente, ele admirava o Roosevelt. O Vargas é uma cópia do Roosevelt, tá? Sabe aquela coisa assim? Ah, você fez o trabalho? Fiz. Posso copiar? Ah, copia, mas não faz igual? É Roosevelt e Getúlio Vargas, gente. É igualzinho, tá? Faz igual. Os dois. Inclusive, quando o Roosevelt morre, quando ele tá para morrer, ele faz uma frase lá emblemática. Ah, somente 2 pessoas no mundo fizeram o New Deal. Roosevelt, para dele mesmo, terceira pessoa, né? Roosevelt e Getúlio Vargas, sabe? Um puxava o saco do outro, tá? Então, é aquele copia, né, mas não faz igual, fizeram igualzinho, tá? Então, se você pegar o slide do Getúlio Vargas, vai estar assim, e se eu pegar o slide do Roosevelt, vai estar assim, tá? Um é cópia do outro, tá bom? O New Deal, gente, é assim, tem alguns críticos que falam que não foi o New Deal que tirou os Estados Unidos da crise, tá? Outros falam que foi. Porque uns falam que os Estados Unidos saiu da crise mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Outros falam que se não fosse New Deal, não ia tirar nunca da guerra. Tem vários críticos, tá? Então, assim, de fato, o New Deal não tirou totalmente da crise, mas deu uma estabilidade legal para os Estados Unidos, tá? Então, o Roosevelt entra, começa a fazer as suas ações, em 35, entre 32 e 35, os Estados Unidos já tá melhorzinho, já tá legal, já tá bem. Entendeu? A galera não estava na fila do pão de 4 quilômetros, a galera não estava já com 27% de desempregados, né, com milhões de empregados. Não, já está melhor, já está legal. E aí sim, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos realmente se restabelece. Tá? Por quê? Porque ele volta a exportar para a Europa, porque a Europa volta a entrar em guerra. Tá? Ele volta a exportar, só que aí ele fica esperto. Opa, eu vou exportar, mas também não vou produzir tanto assim, né, não vou entrar enlouquecidamente nessa história de produção, porque depois eu quebro de novo, tá? Então, os Estados Unidos volta esperto para a Segunda Guerra Mundial. Mas ele volta de novo como um país que fornece mantimentos, roupas, alimentação, armamento, tudo isso, tá bom? A Segunda Guerra Mundial já é uma outra aula, tá?
E aqui no Brasil, como vocês mencionaram e eu também, o Vargas aplicou as teorias do New Deal, desenvolveu o Brasil iniciando grandes obras, como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e Hidrelétrica de São Francisco e a Petrobras, tá? Ele que começa as grandes obras. E depois, na sequência, tem um outro presidente da continuidade e faz muito mais obras públicas. E o Brasil, gente, decola com esses dois presidentes, o Vargas e o JK. O JK fez Brasília, as rodovias, as BRs que a gente anda pelo Brasil todo, o JK que fez, tá? Porque ele era também um cara que idolatrava o Vargas. Então ele pega as ideias do Vargas e dá continuidade, tá? Então esse New Deal aqui no Brasil não teve nenhum nome, não teve um programa específico, mas ele pega as ideias e faz igual, tá? Aqui os números do New Deal que eu queria passar para vocês, tá? Gente, o Roosevelt investiu 4 bilhões de dólares somente em obra pública. É muito dinheiro para a época, tá? Muito dinheiro. Foram mais de 8 milhões de postos de trabalho que foram criados, direta ou indiretamente. Tá? Como assim direta e indiretamente, professora? Se eu vou construir uma escola, eu gero trabalhos diretos. Pedreiro, né, o mestre de obras, o engenheiro, o arquiteto. Isso é mão de obra direta, certo? E indireto? Porque eu preciso, para levantar uma escola, eu preciso de concreto. Então, eu preciso comprar da indústria de concreto. A indústria de concreto tem concreto para vender? Tem, porque ela faliu com um estoque cheio. Então, eu vou lá e compro. E falo que vou precisar de mais. Então, ela reativa, ela volta a funcionar. E aí, para ela funcionar, tem que contratar pessoas. Então, a minha obra está gerando empregos indiretos. Além de concreto, eu preciso de vidro, preciso de janela. Então, eu vou lá, compro janela. E, ó, vou precisar de mais, porque eu não estou fazendo uma escola. Estou fazendo 1.600 escolas, né? É muita escola. Então, as indústrias voltam a funcionar. O governo compra os produtos que estavam parados nas fábricas. E as fábricas voltam a funcionar para conseguir fornecer mais produtos que vão precisar. Então, voltam a garantir empregos, tá? Então, são empregos diretos e indiretos que a gente fala. Então, durante o New Deal, foram construídos 8 mil parques nos Estados Unidos. Gente, 8 mil parques é muita coisa. 1.600 escolas, 800 aeroportos, 3.300 barragens, 78 mil pontes e mais de 1 milhão de quilômetros de estradas. Esses são alguns números só, tem mais coisas, tá? Do New Deal. É muita obra pública, gente. Pense nisso, você conseguir fazer isso em 5 anos, né? Nem todas as obras, né, conseguiu terminar durante o governo dele, mas ele foi tão longo que ele foi reeleito, então ele ficou 8 anos e ele conseguiu construir muita coisa, tá? Então gerou emprego, gerou salário, que gerou consumo e fez a economia rodar novamente, tá? Então tirou o Brasil, os Estados Unidos da crise dessa forma, com obras públicas, tá? Aqui eu trouxe para vocês, eu preciso que vocês conheçam o Empire State Building, tá? Vocês já devem ter visto esse prédio em algum filme, certeza. Homem-Aranha, King Kong. King Kong, ele fica aqui em cima, no final do filme. Vocês já devem ter visto esse prédio, certeza. Eu não poderia deixar de falar dele para falar da crise 29. Tá? Por quê? Ele foi construído durante a crise 29, né? No New Deal, fez parte do New Deal, o Empire State Building. Tá? É um arranha-céu com 102 andares. É um prédio só de escritórios, tá? Não é de apartamentos, só escritórios. Fica no centro de Manhattan, Nova York, e tem cerca de 443 metros de altura. E ficou como um dos edifícios mais altos do mundo por quase 40 anos, até construírem as Torres Gêmeas, tá? Aí ele perdeu como mais alto do mundo. Aí quando elas são destruídas no ataque de 11 de setembro, ele volta a ser o edifício mais alto do mundo. Né? Do mundo não, dos Estados Unidos naquela época. Do mundo já tinha outros maiores, quando cai as Torres Gêmeas. E esse edifício, ele foi construído sabendo que ia ficar vazio por 10 anos. Professora, como assim? A pessoa tem a ideia de construir um prédio sabendo que ele vai ficar vazio? E sabendo que ele ia gerar nenhum emprego a curto prazo? Construir um prédio para ele ficar vazio? É isso mesmo. Por quê? Para gerar emprego. Para sair da crise. Só para isso. Construir um prédio monumental, gigantesco, para ficar vazio. Isso mesmo. Um prédio gigantesco, com não sei quantas mil salas, né, de escritório disponíveis para ficar vazio. Oi. Loucura.
Alguma pergunta? Agora não. Nossa, então a ideia foi criar um prédio que ficar vazio? Sim, tá? Porque assim, é a questão da visão de futuro, né? Ah, vai ficar vazio nos próximos 10 anos. Tudo bem, nos próximos 10 anos vai ficar vazio, mas eu sei que um dia, lá no futuro, esse prédio vai gerar muito lucro, esse prédio vai ter muitos escritórios, vai gerar muito emprego e etc, né? Mas no momento eu preciso só levantar ele para gerar uma obra pública, né? E imagina um arranha-céu gigantesco desse, né? E poder produzir, fazer a economia girar, fazer essa produção, tá? Inclusive, essa falta de interesse em alugar os escritórios deu um apelido, né, para o nosso prédio, que é Empire, né, que é em vazio, tá? Então, de Empire, né, de monumental, de império, tá? Foi para empty, né, que é o vazio, tá? O edifício não se tornou lucrativo até a década de 50, galera. Olha só, na década de 30 você faz um monumento desse tamanho, né, uma obra gigantesca, para só em 50 começar a ter lucro. Né? Você ter uma noção da visão, a visão lá na frente. Um dia isso aqui vai ser, né? Tá? A gente tem aqui no Brasil um exemplo, para quem vai para São Paulo, a rodovia Bandeirantes. Quando a rodovia Bandeirantes foi construída na década de 70, né, o pessoal falou, nossa, vai construir uma rodovia para quê? Vai ficar vazia? E na época falaram assim, não, hoje ela vai ficar vazia, mas no futuro vão usar ela muito. E realmente, hoje a gente usa muito mais a Bandeirantes do que a Anhanguera. Tá? A Anhanguera ela é fina, tem só dois rolamentos, a Bandeirantes tem 5 rolamentos. Né? É a via mais rápida que você tem de Campinas para São Paulo. Tá? E São Paulo, Campinas. Então, quando foi construído também, o pessoal falou um monte. E hoje, o que seria da gente sem a Bandeirantes? Porque a Anhanguera não dá conta, né? Porque ela é muito estreita. Então, é a visão que você tem que ter de futuro. Tá? Eles tiveram essa visão e fizeram o Empire State Building. Então, ele é um dos símbolos do New Deal. Tá? Então, além dos números que a gente tem do New Deal, de parques, escolas, aeroportos, tem muita coisa dessa época, um símbolo é este prédio maravilhoso no centro de Nova York. Tá? Já apareceu muito filme. Então, eu falei para vocês do Keynes, né, que uma das coisas que ele faz, que pensa para trazer felicidade econômica para a população é garantir o emprego. Isso é um ponto e é importante. O outro ponto importante para ele é o estado de bem-estar social, tá? Então, são as duas teorias. E alguns países adotaram somente a parte de geração de empregos, e aí é neoliberalista, né, neoliberalismo. E outros países adotaram não só a questão da garantia de empregos, mas também a questão do estado de bem-estar social. Então, são países que adotaram o welfare state, tá? Essa política econômica. O que é o estado de bem-estar social, Sora? É o governo fornecer para a população com qualidade, saúde, educação, transporte, moradia, todos os serviços sociais, né? Aposentadoria, salário justo e digno, jornada de trabalho também tranquila. A população tem muitos direitos, tá? O governo oferece isso, e oferece com qualidade, tá? E aí, inclusive, assim, o nosso sistema de saúde, o SUS, veio dessa ideia, da década de 70, tá? Só que a gente não adotou as outras coisas, adotou só um sistema. E o nosso país tem muita corrupção, então não vai para o SUS todo o dinheiro que precisava, não tem investimento que, né, que seria necessário e tal. Os países que adotaram o welfare state, na década de 70, hoje são considerados os melhores países do mundo para se viver. Que países são esses? Dinamarca, Noruega, Finlândia, tá? Suécia. Esses países, você não tem nem desigualdade social. É perfeito. Tá? A galera lá trabalha só 6 horas por dia. Licença maternidade, 2 anos. No Brasil são 3 meses. Licença maternidade são de 2 anos. A licença paternidade no Brasil, 5 dias. Nesses países, pode ser até 5 anos. Tá? Então, assim, é um país gostoso para se viver, é um país bom para se viver. Os impostos são caros, mas você ganha bem. Né? Porque você tem que gerar emprego, você tem que gerar um emprego, um salário legal, para a economia girar. E o Estado fornece o que você precisa para sobreviver, fornece com qualidade. Né? Então, educação. A Finlândia tem a melhor educação do mundo hoje. Tá? As crianças ficam só 4 horas na escola por dia, fica menos que a gente. E aprende muito mais do que a gente, porque eles têm qualidade na educação. Qualquer Olimpíada que você coloca os finlandeses para
né, para fazer, eles ganham em primeiro lugar. Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Geografia, o que você colocar, tá? Porque eles são muito bons, porque eles desenvolveram o bem-estar social, né? Eles querem as pessoas felizes, eles querem as pessoas bem, tá? Então lá o sistema de saúde deles é bem melhor do que o nosso, tá? O educacional, o que vocês imaginarem. Outro país também, a Suécia também, tem o welfare state. E na Suécia as pessoas não têm carro. Ninguém tem carro, porque não precisa, tá? Eles têm dinheiro para comprar carro? Tem dinheiro para comprar carro, comprei qualquer carro. Eles têm dinheiro, eles ganham bem. Mas não precisa comprar carro. O transporte público é sensacional, tá? Ele não atrasa, ele não é lotado, todo mundo sentadinho, ar-condicionado, televisão. Então, assim, ele fala, né? A ideia do welfare state é o quê? Política social é investimento, não é custo, não é gasto. Então, quando um país entende isso, investe em política social, aí ele desenvolve, tá? Então, esse é o welfare state, tá? Mas aí tem outras coisas dentro do welfare state, aí eu vou deixar com uma outra aula, tá bom? O que eu quero que vocês saibam é que essa ideia do keynesianismo, né, do New Deal aqui, tá? O keynesianismo, o Keynes, assim, ele teve a teoria dele para sair da crise, deu super certo. Aí os países adotam, então, o neoliberalismo, né? Então, intervir na economia quando for necessário. E a galera consegue sair das crises ao redor do mundo, né? Até o Brasil faz isso, né, com Vargas. Os países também fazem isso. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos continuam como potência, continua vendendo muito produto para a Europa, mas ela maneira para não quebrar de novo. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Os países adotam de novo o neoliberalismo. Chega a década de 70, tá? O neoliberalismo ele cai, o pessoal perde a confiança no Keynes e volta para o liberalismo. E aí dá errado de novo, o pessoal entra em crise de novo na década de 90. Aí eles voltam para o neoliberalismo, tá? Então, assim, é um cara que realmente desenvolveu uma teoria política econômica que ninguém até agora conseguiu superar, tá? E as ideias dele influenciaram, assim, vários países no mundo e até hoje influenciam. E é um cara que ele conseguiu não errar nas previsões, né? E falar ainda qual que é o caminho. Ó, você quer sair da crise? É assim. Você quer ter felicidade? É assim. É um cara que escreveu livros nesse sentido, de direcionar a gente a como conseguir conviver, né? E viver bem. Né? A ideia dele era essa, viver bem, tá? Então, um país que não investe em políticas públicas, ele não vai se desenvolver. Ele vai ter dinheiro, mas ele não vai se desenvolver. E ter dinheiro não é ter felicidade. Né? Então ele fala, né, de você ter a felicidade o quê? Econômica, que é importante. Porque você saindo de casa, como eu falo assim, uma pessoa adulta, né, saindo de casa sabendo que a sua família vai ter o que comer, vai ter onde morar, é muito importante. Tá? Então, quando um país foca nisso, a qualidade de vida sobe. Tá? Então, o Keynes, ele tem o auge dele na crise de 29, tá? Ele tem o auge, depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, mantém o auge. Década de 70, tem uma queda nas ideias dele, o pessoal se ferra. Depois, década de 90, volta a usar as ideias do Keynes, tá? Então, ele é o cara que a gente estuda muito na economia, ele é, assim, a referência na economia, tá? É o John Keynes, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão vivos ainda? Não, Sora. Não, Sora. Não tive nenhuma dúvida, Sora. Tranquilo a aula? Foi. Sim. Beleza. Bem belezinha. Deu para entender? Uhum. Eu, doutora. Já viram esse prédio em algum filme? Já. Sora, a maioria dos filmes que são gravados em Nova York aparecem nesse prédio. Aham, isso mesmo. A maioria dos... Nossa, é um orgulho para eles esse prédio. Tirou eles da crise, um dos maiores prédios do mundo, entrou para uma das 7 maravilhas do mundo, papapã. A galera ama, eles amam esse prédio. Uma das 7 maravilhas sou eu. Brincadeira. Desculpa. Desculpa. Olha ela como tá. Vocês têm atividades no Classroom sobre a crise de 29, tá? Que o professor, né, passou no centro de mídias. Hoje eu só esclareci algumas coisas. Ter atividade da live de hoje, meu Não. Deus, já. Bom, eu vou encerrar por aqui, então. Agradeço a participação de vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam, vocês me procuram, tá bom? Tá
Tá bom, Falou. senhor. Obrigada, Falou, gente. Sorá. Tchau, Soraya. Falou, beijo, tchau. Beijo. Nossa. Tchau. Tchau. A próxima, Segunda Guerra Tchau. Mundial. Falou.